Boa tarde. Então, na aula de hoje, nós vamos discutir um pouco a floresta que Cabral encontrou. Quando Cabral saiu, lá em março, de Lisboa, a partir de uma viagem que começou no Rio Tejo e que depois desagou lá no Oceano Atlântico, naquelas 13 caravanas, mais de 1.500 pessoas, aquela grande viagem que a gente já conversou, eles chegam aqui no Brasil, atravessam o Oceano Atlântico e chegam no Brasil no dia 22 de abril de 1500. Quando eles chegam no Brasil, eles encontram diante de si uma floresta. Uma floresta. Agora, vocês imaginem-se no lugar de um europeu de 1500. Tá? Vocês vêm de uma terra distante, vocês nunca ouviram falar que existisse outros povos, outras terras, outro tipo de meio ambiente, outros ecossistemas para lá do oceano. O que vocês ouvem ali, né, pelas ruas de Lisboa, são conversas meio estranhas. Alguns que dizem que a Terra é plana e que não é redonda, mas isso já está superado nessa época. Outros que dizem que o oceano está cheio de monstros marinhos e que esses monstros comem os navios. Ainda há outros que dizem que há sereias que atraem os marinheiros e que depois esses marinheiros nunca mais voltam. Tá? Imagine-se na pele de um europeu que está chegando em 1500 aqui no Brasil e vendo essa floresta totalmente diferente de tudo que eles viram antes. Essa floresta não é nem o que eles conhecem de floresta. Porque aqui tem árvores de todos os tamanhos, tem orquídea, cipó, samambaia, essas coisas que eles desconheciam. Arbustos e ervas. No chão sempre molhado, tem raízes, tem mudas, essas coisas disputando espaço. Todos nós conhecemos uma matinha, né? Aquela matinha original. Né? Aqui em Rio Preto mesmo tem uma dessas matinhas, tem umas manchas de matinhas assim, ou conhecem, por exemplo, né, aquelas matinhas que ficam, as matas ciliares ao redor, né, dos vários córregos que a gente tem na região. A gente tem características muito parecidas com essas características da Mata Atlântica que os portugueses chegaram. Só que nós, cada um de vocês, nascemos num país que aquela matinha estava lá desde sempre. A gente olha para aquela matinha e a gente não vê nada de tão extraordinário. A gente vê algumas árvores nativas ali, não são muitas, a gente vê muito cipó, a gente vê que as raízes estão tudo meio junto e misturado, é uma característica. Mas nós nascemos e vimos isso desde pequenos. Agora imaginem a seguinte situação. Está vindo um português para o Brasil e ele é deparado com essa realidade. A mata que ele está vendo não tem nada a ver com a mata que ele conhece. Ele até conhece floresta, mas a floresta que ele conhece é outra coisa. Então ele olha para essa nova configuração, para essa floresta exuberante, com muita água, com muita flor, com muito pássaro, com muito bicho, com muita planta, e ele se imagina chegando no paraíso. Né? Então, para vocês terem uma ideia do que é isso, eu coloquei aí um trecho de um dos descobridores, que até levou o nome América, tem o nome de América por conta dele, que é Américo Vespúcio, que em 1502 ele esteve por aqui, e ele disse assim, num dos seus diários: se o paraíso terrestre está localizado em alguma parte da Terra, julgo que não dista muito desta região. Ou seja, se existe paraíso, é aqui por perto. Né? Olha que interessante. Então, ele está olhando para aquilo e ele está tentando reconhecer. Como ele não reconhece nada na sua vida, no seu olhar, na sua estética, parecido com o que ele está vendo, a imagem que ele vê se aproxima da imagem que ele tem, por exemplo, da imaginação
dos biblistas, que falavam de uma terra muito bonita, aonde os homens e as mulheres podiam andar nus, e tem Adão e Eva, e tem muitos bichos. É o mais próximo que está na cabeça dele. Tanto é que ele tem essa imaginação. Né? Ele imagina que está conquistando o paraíso, né? Porque é isso que ele vê. Tem, inclusive, um filme que se chama A Conquista do Paraíso. É um livro, é um filme que fala da descoberta da América pelo Colombo. E é justamente esse nome que representa essa ideia, né, de algo novo que está sendo descoberto. Bom, a Mata Atlântica, gente, foi um susto para esse povo. Imagina encontrar essa mata exuberante, majestosa, né? Foi uma paisagem que eles encontraram. E é uma mata que não lembra em nada, mas nada, as florestas que eles conhecem na Europa. Vocês já viram o filme do Robin Hood? Vocês já viram filmes da Idade Média? Vocês já viram as florestas como que elas são? São poucas árvores, elas estão mais ou menos distantes uma das outras. As pessoas podem brincar de esconde-esconde de uma árvore para outra. Não está entrelaçada uma raiz na outra, cheio de cipó. Não, não. É uma floresta meio comportada, as árvores estão meio distantes uma da outra, quase que distantes, quase se separando ali pelo isolamento social, né? Dando 1,5 metro de uma para outra, né? Estou brincando aqui, mas essa é a floresta que eles conhecem. Uma floresta que no inverno fica sequinho, sequinho, quase não tem folha, e depois, de novo, tem muita folha, né, na época do verão e da primavera. Não foi isso que eles encontraram aqui. Eles encontraram uma mata que era muito verde o tempo todo. Então, vejam, é muito diferente do que eles estão falando, do que eles conhecem. O José de Anchieta, um dos jesuítas que vieram para o Brasil logo no início, ele escreveu em 1585 uma coisa bem interessante. Tentando identificar o que era essa floresta, ele diz assim: o Brasil é um jardim e não se vê todo ano árvores nem erva seca. Ou seja, eles nem imaginam a possibilidade de ser igual às florestas que eles conhecem lá em Lisboa, né? Porque a mata daqui é uma mata que tem árvore e muita folha verde o tempo todo. Os arvoredos se vão às nuvens. Outra coisa, eles olham aquelas árvores de 20, 30 metros. Os passarinhos são de grande formosura. E os bosques são mais lindos, olha só que interessante, que os jardins artificiais de Portugal. Ou seja, nós não temos em Portugal um jardineiro que seria capaz de fazer um negócio desse, de tão exuberante que é. Então, veja, está chamando a atenção para a beleza e para a novidade dessa floresta. Essa novidade, ela tentou ser retratada pelas pessoas que aqui passaram, em suas obras, em seus textos, em suas crônicas, como essa que eu coloquei aí agora. E também nas aquarelas. Então, vendo esse quadro que eu pus aí em cima? Não é uma fotografia da Mata Atlântica, até porque, quando os europeus vieram para cá, não existia máquina fotográfica. Não dava para tirar uma foto. Então, o que é que se podia fazer? Né? Os portugueses traziam artistas nas missões francesas, artistas que vinham da Holanda, da França, da Alemanha, e que se preocupavam em tentar retratar isso, desenhando e pintando em aquarelas. Se vocês olharem para essa aquarela, vocês vão ver que tem um misto de uma floresta atlântica, com as raízes meio confusas ali, com um pouco de cipó se misturando, mas também com uma espécie de clareira, como se também tivesse espaços onde se pode fazer um piquenique. Ou seja, eles tentam colocar isso no quadro mental que está na cabeça deles do que é uma floresta. Né? Então, eles misturam um pouco essas duas imagens que estão na cabeça. O que eles estão vendo está diante dos olhos deles, com aquilo que eles imaginam que é floresta, que é o que está na cabeça deles, que é de onde eles vieram.
né? E aí você vê que o desenho representa essa realidade, tá? Bom, de qualquer maneira, é nesse contexto e é com essa floresta que a tripulação de Cabral vai se encontrar. Quando os portugueses chegaram aqui, essa mata, gente, ela ocupava mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. E ela não era uma coisa única, uma coisa homogênea, porque essa mata estava espalhada de norte a sul do país. Então, conforme a altitude, conforme o regime das chuvas, conforme a temperatura, essa mata ela tinha características diferentes. Podia ser que num determinado lugar encontrassem onças. Em outro lugar não tinha onça. Num certo lugar eles encontraram muitas araras, né? Muitos papagaios, né? Ou então bichos preguiça, enfim. Né? Nós estamos falando de uma das florestas mais ricas em biodiversidade do mundo, né? Com plantas e com ervas e com animais e com insetos e com uma diversidade que não é encontrada em lugar nenhum do mundo. E aí é esse momento de admiração e de espanto que é o que acontece quando os portugueses aqui chegam. Mas apesar dessa exuberância, diferentemente do que parece, o solo da Mata Atlântica não é bom para a agricultura. Porque o Pero Vaz de Caminha, sabe que o Pero Vaz de Caminha é aquele cara que escreveu a primeira carta para Dom Manuel quando chegou aqui, e ele dizia nessa carta assim, ó, nessa terra, em se plantando, tudo dá. Claro, e está vendo aquele monte de árvore, aquele monte de vida, aquela biodiversidade imensa, então ele imagina o seguinte, olha, isso aqui vai ser bom para a agricultura. Não é bem assim. Vocês estão vendo essa imagem que eu retratei aí? Também é uma aquarela de 1600 ou alguma coisa da época. Por quê? Porque embora a Mata Atlântica tenha um solo extremamente rico em minerais e água, na prática, não é um solo adequado para a agricultura. E muito dessa mata foi destruída para fazer plantações que depois não deram certo. Simplesmente não deram certo. Por quê? Porque a mata, ela, na verdade, tirando as árvores, ela se torna um solo pobre. Né? Então, ela é muito rica nas condições da sua própria biodiversidade. Hoje em dia, por exemplo, existem técnicas que na época não existiam, por exemplo, a agroecologia, em que se pensa um jeito de produzir num determinado lugar que tem floresta sem destruir a floresta. Então, você planta dentro do espaço da floresta, mantendo a floresta em pé. Aí você consegue aproveitar um pouco da riqueza daquele solo. Caso contrário, não tem jeito. Se você tirar as árvores, se você depredar, depois simplesmente o solo não vai conseguir dar conta de dar o resultado que você espera. Mas nesse tempo, não. Nesse tempo, não. O que pegou foi o engano do caminho e que depois, por muito tempo, vai se manter. Ora, a Mata Atlântica começou a desaparecer assim que esses colonizadores puseram os pés no novo continente. Ou seja, eles acharam muito bonito, exuberante, era um jardim, mas dali em diante, né, eles começaram a desmatar. Né? E olha só, desde que eles abateram a primeira árvore para fazer a cruz que ia ser utilizada na primeira missa para cá, esse desmatamento da mata nunca mais parou. A exploração madeireira, o cultivo da cana-de-açúcar no Nordeste, a instalação dos grandes centros urbanos perto do litoral, eles foram reduzindo a floresta, ao ponto de que hoje, gente, dessa Mata Atlântica que o Cabral encontrou, só restou 6%. Eles destruíram, ou seja, nós, ao longo do tempo, vivemos um processo de destruição que levou à perda de 94% da Mata Atlântica. E ainda assim,
né, é uma mata extremamente significativa para a vida, principalmente da população ribeirinha que vive nessa região. Então, vejam que, apesar da admiração, a necessidade de explorar e de destruir a mata sempre se impôs. E uma das primeiras vítimas desse processo de desmatamento foi uma árvore que tinha muito no Brasil, que tinha muito na Mata Atlântica, que é essa árvore que vocês estão vendo aí do lado esquerdo, que é o pau-brasil. Eles encontraram árvores de pau-brasil, gente, de mais de 20 metros de altura. Essas árvores de pau-brasil, elas estavam distribuídas por todo o litoral, por todas as regiões. Mas a exploração foi tanta, mas tanta, que um século depois, ou seja, em menos de 100 anos, eles já tinham derrubado mais de 2 milhões de árvores de pau-brasil. Só de pau-brasil. Tá? Por quê? Porque o pau-brasil era uma árvore que tinha, desde o Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, lá mais ao sul do país. Então, tinha várias, estava espalhado por toda a Mata Atlântica. Só que o pau-brasil, ele é uma árvore muito frágil. De certa maneira, ela é frágil. Na medida que ela foi sendo retirada da mata, e mesmo replantada em outros lugares, ela foi se extinguindo. Então, hoje, por exemplo, gente, é muito raro a gente ter árvores de pau-brasil. Se eu não me engano, aí na escola Darcy Ribeiro tem um pé de pau-brasil. Se eu não me engano, eu lembro que alguns anos atrás teve uma professora de ciências, acho que a Martinha, né, e mais alguns professores ali, eu lembro, acho que o Edson também, de matemática, teve um projeto que eles plantaram ali uma árvore de pau-brasil, eu não me lembro muito bem, não sei se vingou, mas a ideia, né, era justamente deixar alguma coisa que registrasse a árvore que deu nome ao nosso país, né? Então, essas árvores elas foram sendo destruídas na medida que o tempo foi passando, desde o início da colonização. Por que o pau-brasil foi sendo extraído de forma tão perversa? Na verdade, o que acontece? Os portugueses eles já conheciam o pau-brasil. Essa árvore que os índios chamavam de Ibirapitanga, uma palavra em tupi-guarani que significa árvore vermelha. Para os portugueses, esse pau-brasil ele tinha um valor muito grande pelo seguinte, dele era possível extrair corantes para fazer o quê? Tintas para escrever e para tingir tecidos. Vocês estão vendo essa imagem que eu coloquei aí? É uma imagem de uma iluminura da Idade Média, mostrando, né, o trabalho de pintura, né, dos panos vermelhos com corante de pau-brasil. Vejam que era um conhecimento tradicional e que os portugueses, quando chegaram aqui, eles entenderam que o pau-brasil seria um primeiro produto de exportação, foi a primeira commodity do Brasil, né? E aí o que começa a acontecer? Começa a haver uma exploração maciça desse pau-brasil. A própria expedição de Cabral, gente, né, parece que embarcou algumas toras de pau-brasil para que fosse levado para Lisboa. E todas as expedições que vieram depois levaram mais toneladas e toneladas de pau-brasil para Portugal. E dali, o pau-brasil era levado para Amsterdã, na Holanda. Porque era ali em Amsterdã que esse pó da madeira raspada era transformado num corante que era utilizado para tingir os tecidos. E o que é mais interessante nessa história é que o papel dos índios foi fundamental nesse momento de exploração do pau-brasil, porque eram os índios que derrubavam as árvores, cortavam essas toras, transportavam elas para os navios. Vocês estão vendo aqui essa imagem? É um mapa da época. Tá vendo? Dá para vocês verem aqui, né, os índios carregando as toras de pau do Brasil que vão ser levadas para os navios. E aí a pergunta, por que os índios estavam fazendo isso? Porque começa a escravização indígena.
Então, o que acontece? Num primeiro momento, os portugueses acharam tudo muito bonito, ficaram admirados, se espantaram, tiveram uma relação até, de certa maneira, harmoniosa. Mas logo depois, eles já começaram a olhar para o Brasil com os olhos de mercado, com os olhos de quem do capitalismo, e vão começar a investir, né, na extração do pau-brasil. E para isso eles vão ter, eles precisam de mão de obra, eles não vão ter dúvida, eles vão escravizar os povos indígenas para fazer esse comércio. Ora, o negócio do pau-brasil não foi um negócio qualquer, né? Ele estimulou a produção e a fundação de feitorias. Então, vocês estão vendo aqui nesse mapa, esse galpão aqui? Então, esse galpão de madeira era um galpão cercado, geralmente, por uma paliçada de toras que formavam uma cerquinha aí para dificultar o roubo do material que eles levavam para exportação, que ali tinha alguns caixotes, algumas arcas, onde eram guardados os materiais e para onde eram armazenados também o pau-brasil, e aonde moravam as pessoas que traficavam esse produto. E as pessoas que traficavam esse produto nas feitorias eram chamadas de brasileiros. Então, brasileiro era, naquela época, quem fazia o quê? Quem vendia e comprava pau-brasil ali. Então, eles vendiam as histórias de pau-brasil, que eram levadas nos navios para Portugal, e a partir de Portugal eram levadas para Amsterdã, ali na Holanda, transformado em corante de tinta. Então, havia todo um negócio bastante lucrativo em torno da produção do pau-brasil. E os índios foram escravizados para fazer esse trabalho. O que a gente sabe é que, por conta desse trabalho, da organização desse trabalho, por esse grupo chamado de brasileiros, é que se passou a chamar o Brasil de Brasil. O nosso nome tem menos a ver com o nome da madeira pau-brasil e mais a ver com o fato de que brasileiros eram aqueles que comercializavam Brasil. E daí, né, o nome vai se impor com o tempo e vai se tornar o nome desse país. Vejam que coisa interessante. O Brasil teve vários nomes. Terra de Santa Cruz, Ilha de Vera Cruz, Terra dos Papagaios, teve vários nomes. Mas o nome que pegou mesmo foi o nome que estava ligado ao comércio, ao negócio, ao capitalismo colonial. Tá? Então, vejam que é a questão da presença do mercado aí que é muito forte. A exploração do pau-brasil, ela foi arrendada em 1501 para um mercador judeu chamado Fernando de Noronha. E ele vai se tornar, inclusive, donatário, quando os portugueses dividem o território brasileiro em capitanias hereditárias, ele vai ser donatário de um arquipélago, um conjunto de ilhas que fica ali na região de Pernambuco, e que é chamado até hoje de Fernando de Noronha. Então, a ilha de Fernando de Noronha tem esse nome justamente por conta desse comerciante que arrendou esse trabalho e que ganhou muito dinheiro com esse negócio nos primeiros anos da colonização brasileira. Daí o nome Fernando de Noronha. Bom, de qualquer maneira, o fato é que o Brasil tem uma história de exploração e de destruição ambiental desde 1500, quando os portugueses chegaram aqui e Cabral pisou nessas terras. Tá? Então, essa é uma parte da nossa história que eu queria que vocês conhecessem, e foi por isso que eu preparei essa aula hoje, para a gente conversar um pouco sobre esse assunto, ok?